Você está fazendo uso de suplementos que realmente funcionam ou você só está fazendo xixi mais caro? Meu nome é Liliane Sedoduc, eu sou nutricionista e eu trago verdades para vocês e evidências científicas. Hoje nós vamos falar sobre os suplementos que realmente funcionam. Recentemente saiu um estudo, um artigo científico do Matthew Kaufman falando sobre os suplementos que têm comprovação científica no meio esportivo, mais utilizados por atletas. Dentre estes suplementos, nós temos aqui um bem polêmico que tem pessoas que gostam, outras pessoas não gostam. Algumas acreditam que funciona, outras acreditam que não funciona. Então fica comigo e a gente vai saber todos esses suplementos que realmente funcionam. Primeiro a gente vai deixar claro aqui o que significa suplemento. Suplemento, significado no dicionário, é aquilo que supre, o que serve para suprir alguma falta, né? Aquilo que se acrescenta à alimentação para suprir a falta de certos alimentos, como sais minerais e vitaminas. Os suplementos dietéticos ou nutricionais são formas concentradas de nutrientes alimentares que ocorrem naturalmente. Então, a gente consegue o quê? Esses suplementos, geralmente a gente tem ou alguns o próprio corpo fabrica, ou a gente consegue pela alimentação. Só que tem algumas pessoas, né, que não comem verdinhas, que não comem frutas da forma que deveria, não comem verduras, legumes, e aí tem que recorrer aos polivitamínicos, ou a sua proteína não está adequada à sua dieta, você precisa comer uma quantidade maior e não está conseguindo. Aí você recorre a alguns suplementos relacionados à proteína. Se você está querendo mais massa muscular, você pode recorrer ao uso de suplementos aí baseados em carboidratos. Então tem vários suplementos esportivos e não esportivos, variados para cada necessidade. O mercado de suplementos é um dos que mais cresce, principalmente no Brasil, né? E não há nada de errado, gente, em usar suplementos. Só que a gente tem que saber a forma correta de usá-los para eles realmente ajudarem o nosso corpo, a gente não gastar dinheiro à toa e não atrapalhar em outras necessidades nutricionais, né? Exemplo, como a gente falou, para poder ganhar massa, para poder suprir alguma falta, para poder emagrecer, né? O problema é que todo mundo que usa suplemento, né? Às vezes a maioria das pessoas não sabe se realmente estão usando por necessidade ou se realmente só porque começou na academia, comprou uma coqueteleira, uma malha top e começou já tomando o whey. Então, às vezes não tem essa necessidade de começar já com a suplementação. Às vezes você consegue os seus macro e micronutrientes ali na sua dieta. Então, é importante ressaltar, né, que não é o suplemento que faz mal, e sim a maneira que ele é consumido. Porque a falta de orientação, né, às vezes de um profissional qualificado, pode prejudicar o consumidor em determinadas situações. Muita gente vai lá na loja de suplemento, cai no papo do vendedor lá, ó, e pronto. Leva R$1.000 em suplementos para casa e às vezes está gastando dinheiro à toa e fazendo xixi mais caro. Eles são bastante importantes, tá? Para atletas principalmente, para o lado da hipertrofia, da longevidade, para melhorar os resultados, né? Então a gente tem suplementos de várias possibilidades. Temos suplementos aí relacionados à proteína e aminoácidos, que são utilizados quando os treinos são intensos e ultrapassam 60 minutos, para poder ajudar no ganho de massa muscular e na recuperação no pós-treino. Suplementos de gel e carboidrato, né? Muito usado para o pessoal do endurance, relacionado ao ciclismo, ao triatletismo,
a bike, né? Aos corredores. Então, são várias as possibilidades aí para poder usar o gel de carboidrato, principalmente quando o treino dura muito mais do que 60 minutos, né? Ou também pessoas que têm uma certa hipoglicemia, às vezes também podem fazer o uso de gel de carboidrato no meio do treino, mesmo que seja de musculação. Termogênicos, né? Os famosos termogênicos são suplementos utilizados para aumentar o gasto energético e acelerar a perda de peso, né? Ajudariam aí a emagrecer, mas também podem causar sintomas de aceleração cardíaca, tá? Aumento da pressão, insônia. Então, por isso que algumas pessoas com predisposição para tais patologias, né? Elas devem evitar e apenas utilizá-los com orientação médica ou do seu nutricionista, tá? De um profissional qualificado. O personal não é qualificado para isso não, gente. Tem que tomar muito cuidado. Exemplo, tem atletas que não podem com suplementação de cafeína. Tem dor de barriga, tem uma incontinência ali, tem um problema estomacal. Então tem que tomar muito cuidado na utilização de certos suplementos, principalmente em atletas que vão competir. Se você nunca usou aquele suplemento, melhor evitar o uso pré-competição. Deixa para testar ali quando você não for competir. Tem os repositores hidroeletrolíticos, né? Que são compostos por água, carboidratos, sais minerais e são necessários para hidratação e reposição dos sais e de energia, indicados para atividades intensas de duração superior a 60 minutos. Às vezes, o que acontece? Você sua tanto que você perde eletrólitos ali com o seu suor, acaba perdendo sais minerais. E aí é interessante essas bebidas tipo isotônicas para poder fazer a reposição. Mas tem pessoas que às vezes não suam tanto assim, não perdem tanto assim e tomam mesmo assim. O que acontece? Sobrecarrega os rins. Então não é interessante nesse sentido, tá, gente? Tem que tomar muito cuidado aí se realmente precisa dessa reposição. E os complexos vitamínicos, né? Que às vezes a pessoa tá com uma deficiência de uma certa vitamina ou não tem uma alimentação ali totalmente balanceada, ou então é meio fresco, né? E não come de tudo, tem uma alimentação mais infantil, ou no caso aí de atletas no pré-contest para fisiculturismo e essas situações que a prioridade não é a salada ali no momento, né? E sim bater só os macros, os micros ficam para depois. Aí é interessante sim usar um polivitamínico. Os suplementos esportivos mais usados, né? Whey, albumina já foi muito usado, BCA é bem contestado, digamos assim, né? O seu uso, colágeno, creatina, cafeína, maltodextrina, betalanina, glutamina e os nitratos, que estão sendo muito usados hoje em dia, né? Vamos falar deles separadamente. O whey, né, a gente sabe que é uma proteína de alto valor biológico e geralmente extraída do soro do leite, mas tem o whey vegano também, né, que ele é retirado ali da soja, do arroz, tem uma outra fonte que esqueci agora, mas geralmente o whey vegano extraído de vegetais, né, e o whey da carne, mas o carnivore, gente, ele não é extraído do filé mignon não, tá? É do restinho do resto ali, daquela carne que sobra no osso, e aí eles extraem ela ali, separam a gordura, faz um processo ali até ela virar pozinho. Então, o mais usado geralmente é o da proteína do soro do leite, né? Às vezes, tem pessoas que têm uma certa intolerância, tá, à lactose, que não vão poder com certos tipos de whey, tipo o whey concentrado e o whey isolado. Então, para essas pessoas é interessante usar o whey hidrolisado. Agora, se a pessoa tem alergia à proteína do leite,
Então ela não pode usar do soro do leite. Ela vai pro vegano ou pro carnívoro, tá, gente? Antigamente a gente usava muito a albumina também, né? Só que a albumina era ir pro agachamento e soltar umas pof, 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 não tem como. Aí usava-se muito também o carvão vegetal para evitar, né, esses gases aí no meio do treino, né, e não deixar os amigos ali de treino, os parceiros de treino, né, bem poluídos ali. Não pode, não pode, não deve. Mas uma ou outra é impossível, né, gente? É complicado. Ainda mais quem come muitos ovos, né? A albumina é uma proteína, uma substância presente no plasma humano também. E ela é retirada da clara do ovo. Então, tem pessoas que só comem a clara, né? Então, para essas pessoas, ou para pessoas que antigamente usavam muito gemada também e comia o ovo cru e aí tinha contaminação com salmonela, então por isso usava-se muita albumina nesse sentido, porque às vezes você precisava comer tanto que você não aguentava mais comer, você fazia o uso do suplemento, ou para evitar contaminação, né? Dependendo da qualidade dos ovos, você já tomava albumina que evitava a salmonela. Então, ao manter uma boa dose desse nutriente, né? Você garante a boa quantidade de proteínas para melhor recuperação muscular. Os atletas e as pessoas que praticam atividade físicas de força precisam ingerir grandes quantidades diárias de clara de ovo em jejum. Então, antigamente, gente, era muito assim, né? Era clara de ovo, a gema era mais abominada, e aí então veio o whey para melhorar a situação, com um saborzinho mais gostoso, porque tem gente que não suporta a albumina. Como o whey tá caro, a albumina tá voltando de novo, né? É válido? É válido. Totalmente válido. Substitui bem o whey, mas ainda mais por ela ser mais barata. Mas tem pessoas que não conseguem por causa do sabor mesmo, colocando o sabor de baunilha, de morango, ou que seja, na albumina ela tem um sabor muito forte. O BCA, ele é bastante contestado, né? O BCA são aminoácidos de cadeia ramificada. Tem a proteína é como se fosse o trem, e os aminoácidos são os vagões, tá? Eles atuam no cansaço muscular mental, melhoram a recuperação no pós-treino, mas para quem usa o whey protein, uma boa alimentação não tem necessidade, né, do BCA, tá, gente? Mas nesse estudo aí, nesse artigo científico que saiu agora em julho, pelo Methel Kaufman, trouxe o BCA aí, muito interessante, principalmente para atletas de combate, tá? De Muay Thai, de boxe, de jiu-jitsu, de judô, de lutas em geral, de WWE, de MMA, de todo tipo de luta. O BCA foi muito bem colocado nesse estudo. Antigamente a gente também usava mais o colágeno, hoje a gente sabe que se você tá ali com a proteína em dia, é a mesma coisa, porque quando a gente ingere o colágeno, a esperança é de quê? Pele rejuvenescida, né? Uma pele mais bonita, viçosa, longeva, jovial, mas é comprovado, né, cientificamente que o colágeno, quando você o ingere, o seu organismo não faz a separação, ó, esse vai para a pele, esse vai para o músculo, não. O seu organismo vai decidir para onde ele vai mandar. Então, às vezes você tomou o colágeno, tá precisando de proteína no músculo e o seu colágeno não vai para a pele, vai para o músculo, vai para um machucado que precisa ter uma regeneração ou alguma situação assim, tá? Então, às vezes você tá jogando dinheiro fora tomando suplementação de colágeno, né? O colágeno em si no nosso organismo é excelente quando ele é transformado em colágeno, né? A proteína é transformada em colágeno, é excelente para manter as células firmes e unidas, né? Prevenindo o aparecimento aí das estrias, de rugas, né? De linhas de expressão, mantendo a pele mais jovem, mas também é essencial para manter a saúde do cabelo e das unhas, né? E além disso, o colágeno é fundamental na formação dos tendões,
né, das cartilagens e dos ligamentos presentes nas nossas articulações, evitando o contato ali entre o osso, né, as emendas aqui no caso, e consequentemente seu desgaste. Então, pra gente, o colágeno é muito importante, só que quando a gente toma o colágeno, não significa que o seu corpo vai entender que ele vai ser jogado ali para pele, para ruga ou para outras situações. Ele vai ser relocado para onde o corpo estiver precisando. A creatina, né, que hoje em dia a gente coloca a creatina lá, é top, lá no topo. Por quê? Porque ela ajuda ali na recuperação muscular, na força, na recaptação ali do fósforo para a formação do ATP novamente. Então, se você for escolher um suplemento que você possa gastar, porque você tá sem grana e tal, em vez de investir no whey, invista na creatina. Vai ser muito melhor. Depois você come ovos, come um bifinho, come um franguinho. Mas se for um suplemento só que você puder investir, invista na creatina, tá? A creatina é uma substância produzida pelos rins e pelo fígado. Então, a gente tem ela naturalmente no nosso corpo. Mas, quando a gente faz a suplementação de creatina, ela dá ali um upzinho ali na recaptação do fósforo para a produção de ATP ali no ciclo de Krebs, dando mais força e deixando ali o músculo com um tônus ali por mais tempo, tá? Então, serve para fornecer energia para os nossos músculos e favorecer o desenvolvimento das fibras musculares, facilitando o ganho de massa muscular, a melhora do desempenho físico e a diminuição dos riscos de lesão. Ninguém quer lesionar, né, gente? Por favor. E apesar dela ser produzida pelo nosso organismo, né? Como a gente falou, é natural que a gente faça a suplementação dela para melhorar a performance. Todo mundo quer melhora de performance. É importante a suplementação de creatina seja orientada por um nutricionista por causa das quantidades. A creatina ela tem uma quantidade proporcional ao peso de cada um. E aí a gente vai ver se tem a necessidade da saturação de creatina ou não. O que é a saturação de creatina, Nutri? É você começar com uma superdosagem, tipo, tantas gramas de 6 em 6 horas por uma semana e depois dessa uma semana você continua com uma dose só, um scoop só de creatina por dia. Mas isso varia de acordo com o peso da pessoa, tá? A cafeína, como a gente tinha comentado no início, não são todos os atletas que podem com o uso da cafeína, porque às vezes tem alguma intolerância ali, tem algum polimorfismo relacionado à cafeína em seus genes, e aí geneticamente você não aceita bem a cafeína. Mas tem o Guaraná em pó, tem outras situações que outros suplementos que dão uma energia também, que o atleta pode contar com eles, tá? Então aí tem que fazer o teste, mas de preferência fazer o teste sem ser em período de competição. Mas a cafeína ela é uma substância química característica oleosa, tá? Que pertence ao grupo das xantinas e ela está naturalmente presente no café, em alguns outros alimentos, como a erva mate, né? Muito usada ali pelos gaúchos ali no chimarrão, o chá verde, né, que tá muito em alta nas dietas, o guaraná e o cacau, tá? Então até no seu chocolatezinho ali tem cafeína. Ela é comercializada como suplemento, né, para atletas e a sua principal característica ali é ser estimulante no sistema nervoso central, contribuindo para melhorar o foco, o raciocínio e o desempenho esportivo. Então, ela está presente também em muitos termogênicos. A cafeína, ela também é usada em tratamentos estéticos, tá? Cremes de cafeína, anticelulite, ou cremes faciais com cafeína também para ajudar na recuperação de rugas e outras situações, né? Porque a cafeína é antioxidante e ela oferece ali um efeito protetor nas estruturas ali que sustentam a pele, tá?
Então a cafeína é usada também como produto estético. A malto era usada muito antes, né? Quem que não tinha aqueles potões gigantes assim de massa, né? De malto com que tinha aqueles nomes lá, não sei o que lá, massa. O que é a malto, né? A maltodextrina ou a dextrose. São carboidratos de rápida absorção, né? Que melhora a energia para o treino. Então, às vezes você não teve tempo de comer alguma coisa, ou você tem um pouco de hipoglicemia, ou você é ectomorfo e quer aumentar a massa e às vezes não consegue comer tanto, então é interessante colocar um pouco para dar um up ali na quantidade de calorias da sua dieta diária, né? Mas cuidado, né? Porque qualquer dosezinha errada ali pode te fazer engordar ao invés de ter um efeito legal ali no shape, né? Pode favorecer também a intolerância à glicose. Então tem que tomar muito cuidado aí com a ingestão, tá? Da malto. E para algumas pessoas também tem a palatinose, né? Algumas pessoas preferem a palatinose do que a malto. Mas os dois têm mais ou menos ali o mesmo efeito. O que o pessoal está usando bastante, tem que tomar cuidado, é a beta-alanina. A beta-alanina, ela é um aminoácido não essencial, que é produzido de maneira natural pelo nosso corpo. Apesar dela não auxiliar na construção de músculos, por não participar do processo de síntese de proteínas, ela tem um importante papel na produção da carnosina, tá? Que desempenha o papel ali de tamponamento intracelular de íons de hidrogênio, reduzindo a sensação de fadiga e permitindo que o atleta tolere maiores cargas de treinamento com redução da sensação de fadiga. Então, o que a beta-alanina faz? Tá ali nas células, os íons de hidrogênio entram e saem da célula ali no ciclo de Krebs, fazendo a formação de ATP, transformando em ADP e depois recapta o fósforo e entra, sai ali no influxo e tal, e não sei o que. E a beta-alanina vai e faz um tamponamento ali, evitando essa entrada. E aí, como os íons circulam mais dentro da célula, acabam ali dando um pouco mais de energia para o atleta, para ele aguentar mais ali, que seja pedalar mais, que seja correr mais. Geralmente o pessoal do endurance usa mais a beta-alanina do que o pessoal da musculação, né? E estudos indicam que o uso da beta-alanina pode ser feito por até 12 semanas para não acrescentar risco à saúde do usuário. Além de 12 semanas, tá? É melhor você dar uma pausa ali. A cafeína também é a mesma coisa. Dá uma pausa, fica uns 3 meses sem usar, depois usa de novo. Por quê? O organismo da gente se adapta muito fácil a certas medicações, a certos suplementos, e aí eles começam a deixar de fazer o efeito que eles faziam antes, principalmente a cafeína, né? Então, o nosso corpo ali buscando a homeostase, alguns suplementos deixam de fazer o efeito que deveria ser feito, né? Que deveria ter ali aquele up no nosso organismo. Então, quando for assim, faz por um tempo, interrompe. Depois de uns 3 meses, você pode voltar de novo e depois continua, né, com esses ciclos de uso aí da beta-alanina ou qualquer outro vasodilatador aí. Então, você tem que tomar muito cuidado, tá? Por causa da saúde do coração também. E tanto a beta-alanina, a ioimbina e outros, né, suplementos que geralmente são usados ali para impotência sexual, né? Então você tem que tomar muito cuidado por causa do efeito vasodilatador deles, dessa disposição que eles dão. Estão usados aí a longo prazo, é arriscado, tá? E os efeitos colaterais da beta-alanina, né? Muita gente conhece a coceira, né? Aí pode ali ter ondas de calor, sensação de formigamento, pode ter uma leve ardência ali na pele, né? Então, pode sim ter efeitos colaterais a beta-alanina.
A glutamina. A glutamina também é tipo BCA. Tem muita gente que não acredita no efeito da glutamina. Mas a glutamina é um aminoácido que está presente em grandes quantidades no nosso organismo, sendo conhecido como um imunonutriente, que faz parte do nosso sistema imunológico, né? Porque ele participa ali da produção de antioxidantes, na manutenção das funções da célula de defesa do nosso organismo, fortalecendo o sistema imunológico. E além disso, a glutamina ajuda a melhorar as funções das células do intestino, equilibrando a flora intestinal e auxiliando no tratamento de problemas como prisão de ventre, diarreia, colite ou doença de Crohn. E eu vou além, eu uso muito a glutamina porque eu tenho intolerância ao glúten. E ela me ajuda bastante, porque quando o nosso intestino está numa situação de inflamação, né? Quando a gente tem alguma intercorrência ali intestinal, uma intolerância alimentar, as célulazinhas do intestino, os enterócitos, elas são juntinhas. E aí, quando tem uma situação dessa, elas se afastam. Quando elas se afastam, fica facinho de passar o que não deve para nossa corrente sanguínea, né? Ter uma contaminação. E isso não é importante, não é interessante, porque pode passar bactérias, pode passar situações que podem levar a gente ter uma doença mais grave, ter uma situação mais complicada no nosso sistema imunológico. Então é interessante sempre começar os cuidados, uma dieta pelo estômago e intestino. Principalmente o intestino, que é onde a gente absorve as vitaminas. Muita gente ali que toma os prazóis da vida, né? Prazol, não sei o que lá, prazol. Então, muito cuidado, que esses medicamentos formam um campo de força em volta do intestino, evitando a absorção de vitaminas e nutrientes, né? Então, se a pessoa tem uma gastrite, se tem algum outro problema ali, que toma medicamentos fortes, usa esses medicamentos para não irritar a parede estomacal. Então, o uso prolongado é perigoso porque você pode ficar com deficiências vitamínicas pelo uso desses prazóis, tá? Então, a glutamina ela é muito importante ali na saúde intestinal. Se o intestino tá funcionando bem, gente, se a saúde estomacal e intestinal tá show ali, as células estão juntinhas, tá tudo fluindo, o resto tudo flui. A pele fica mais bonita, você consegue se concentrar melhor, porque tem uma ligação muito forte, né? Cérebro-intestino, então tudo flui. Agora, se lá no estômago e intestino não tá fluindo bem, sua pele fica ruim, você fica mais estressada, você fica mais inchada, tá? Por isso que é interessante também o uso de probióticos. Sempre quando você começa uma dieta, o interessante é o quê? Você limpar a casa primeiro, né? Remover a sujeira, fazer uma desintoxicação para começar tudo limpinho em casa nova. Fechou? O que é muito usado também, né? Tem sido muito usado ultimamente, é a suplementação de nitratos, principalmente o nitrato presente no suco de beterraba. Tem vários estudos científicos comprovando a eficácia do nitrato presente no suco de beterraba. O que acontece? O que tem de tão mágico no suco da beterraba, né? A suplementação de nitrato ela pode aumentar a produção de óxido nítrico, que melhora a oferta de oxigênio nos músculos, o que favorece o desempenho físico, né? E alguns alimentos são naturalmente ricos em nitrato, como é o caso da beterraba, por isso que algumas pessoas têm tomado suco de beterraba antes de treinar. Então, é excelente, não só em relação ao nitrato, mas nas vitaminas também presentes na beterraba, né, gente? A nossa alimentação tem que ser colorida, então tem que ter todas as cores ali para ter o máximo possível de fitoquímicos, de vitaminas, minerais, né, para a nossa saúde, para as nossas funções hormonais e para o desempenho do nosso sistema imunológico. Então, as ações fisiológicas do nitrato incluem a melhora da complacência vascular, a redução da pressão arterial e redução do estresse oxidativo.
além do seu uso terapêutico, tá? Estuda-se cada vez mais a respeito da suplementação de nitrato por seu potencial na performance esportiva. Por isso, devido à evidência e economia serem fatores chaves na performance de exercícios de endurance, a suplementação de nitrato é considerada um potencial auxiliar ergogênico nesse tipo de atividade. Então, ela é muito usada não só para o pessoal do endurance, mas para o pessoal da musculação também, do crossfit, né? De todas as atividades físicas, todos os esportes. Eu que já passei por vários esportes, gente, eu cresci fazendo esportes. Eu jogava handball, eu jogava vôlei, eu nadava, eu andava de caiaque, de cavalo, de patins, era tudo assim, né? Nossa, isso tudo foi até os 20. Depois dos 20, dança, aí foi mais academia, dos 15 para frente, dentro de academia e esportes, em clubes também. Então foi dança, spinning, cango jump, gente amava a aula de cango jump. Tinha também, fiz também Muay Thai, cheguei até a 4ª graduação, jogava futebol americano. Então, assim, de esportes, meus amores, a Titi entende, tá? E tudo que for relacionado a esportes, saúde, com comprovação científica, você acha aqui no canal. Deixa seu like aqui para poder contribuir com o canal. Curte, compartilha, né? Manda para aquele seu amigo lá que toma um monte de suplemento e às vezes nem sabe o porquê que tá tomando só porque o moço da loja de suplemento recomendou ou só porque o personal recomendou e às vezes não tem tanta necessidade. Se a sua dieta tá ok, beleza, você não precisa suplementar. Se a sua dieta não tá ok, então tem que ver as deficiências nutricionais ali da sua dieta para poder adequar tanto os macro quanto os micronutrientes. Espero que tenha te ajudado. Fica de olho aqui no canal. Toda semana tem conteúdo, toda semana conteúdo novo, de qualidade, com comprovação científica. Deixa sua sugestão aqui para temas que você quer ver aqui no nosso canal, né? Sobre a nossa saúde, com hipertrofia da longevidade, sobre a nutrição sexual, trazendo alimentos que melhoram a sua disposição, o seu desempenho físico, o seu desempenho sexual, a sua libido. Então aqui a gente fala da saúde masculina de forma geral, meus amores. Beijo para vocês e até o próximo vídeo.